Salve, muito boa noite. Política quente aqui, presencial no Senado, a volta dos senadores ali ao trabalho do dia a dia, já estavam votando de forma remota, e muitos debates políticos por aqui. É aquele debate inicial do governo de criar um programa social que volta com força total e a tentativa de aprovar reformas constitucionais. Nós já falamos aqui sobre a dificuldade de aprovar reformas neste ano, é um ano eleitoral. O calendário aqui é diferente, o ano praticamente acabou no Congresso Nacional. Hoje aqui o senador Randolfo Rodrigues. O senador Randolfo Rodrigues está no segundo mandato de senador. Olha, isso não é fácil, não. Foi também deputado estadual por 2 mandatos pelo Amapá. Senador, a gente falou aqui no primeiro bloco sobre as reformas constitucionais e a gente tem ouvido muita queixa de deputados e senadores desse sistema de votação remota, porque os presidentes da Câmara e Senado ganharam muito poder, as comissões não estão funcionando, mas não tinha outra opção, não tinha? Não tinha. Agora, nós temos que tomar cuidado com esse procedimento como é feito. Por exemplo, o sistema remoto é um sistema emergencial para a circunstância que nós estávamos. Mas nós temos que começar a ter experiências presenciais. E outra coisa, nós não podemos apreciar emendas constitucionais através do sistema remoto. Tiveram 2 exceções porque eram excepcionais mesmo. O próprio orçamento de guerra, porque precisava de um regulamento extraordinário para a circunstância agora da pandemia, e outro, a do Fundeb, porque, enfim, acabava o financiamento da educação agora em dezembro. Era preciso... Fora isso, não é de bom tom fazer a apreciação de proposta de emenda constitucional. É diferente porque a atividade parlamentar necessita, impõe a questão do contato, do diálogo, do ajuste, do ajuste do texto, da conversa. Ali na hora da votação, um puxa o outro, conversa... Na atividade para a construção de consenso. Realmente cria muitos poderes para os presidentes da casa, porque os presidentes da casa controlam de uma mesa as sessões do Congresso Nacional, determinam de lá a palavra de quem vai falar, o tempo que vai falar, o procedimento de votação. Não é possível fazer obstrução, a pauta, as comissões deixam de funcionar, não tem comissão funcionando. Aí o presidente da Câmara, o presidente do Senado diz o que é que tem que ser votado, o presidente de qualquer uma das casas, se quiser, não reúne o colégio de líderes para determinar. Realmente, transforma aquele que deve ser o presidente de um colegiado, deve ter decisões de colegiado, em o senhor absoluto da pauta, e aumenta muitos poderes. Então, nós fizemos uma primeira experiência, nessa semana estamos fazendo, de sessões semipresenciais. O drive-thru, ali para votar. Além do drive-thru, hoje nós fomos ao plenário, os parlamentares que não têm grupo de risco, participaram com máscara, com álcool em gel. Eu acho que foi uma experiência bem sucedida. Não custa o Senado e a Câmara, acho que principalmente o Senado, a Câmara já são 513 deputados. Para botar naquele mais plenário difícil, ali, que não tem nem cadeira para todo mundo. Mas o Senado em especial, eu acho que nós temos que insistir em buscar fazer sessões sessões. Mas tem gente achando que chegou para ficar a sessão remota. Não, mas eu não, assim, é uma experiência, no meu entender, excepcional. É uma experiência excepcional e que eu digo o seguinte, a Câmara e o Senado têm que se valer, inclusive, dessa experiência excepcional para darem exemplo à sociedade. Zé e Denise, eu tenho um projeto de resolução que eu apresentei em maio, no Senado. Até agora não teve designação de relator. Qual é a ideia desse projeto de resolução? A sobra orçamentária do Senado, neste ano, fosse destinada ao Sistema Único de Saúde. Por que eu fiz esse projeto de resolução? Veja, cada senador se desloca semanalmente do seu estado sede aqui para Brasília. A média de gastos por mês de cada senador é algo em torno de R$40 mil. Os senadores, de março até agora, não se deslocaram do seu estado sede para cá. Logo sobrou um dinheiro aí, né? Logo, na minha conta, tem 160 milhões só de passagens que foram poupados. Do Senado. Do Senado, só do Senado. 160 milhões. O orçamento do Senado é 4,5 bi. No mínimo, com todas as despesas que foram poupadas,
redução Para isso. de gasto de Luz, pessoal, água, luz, telefone. energia, privação de funcionamento das estruturas do prédio do Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida que tem R$1 bilhão aí que pode ter sido economizado. O que custa? Dar um exemplo aí para a sociedade, fazer o sacrifício, aprovar um projeto de resolução e dizer, olha, este recurso excedente do orçamento do Senado e da Câmara, do Congresso nesse ano, vai para o Sistema Único de Saúde. E o que o presidente disse a respeito desse? Não disse. Agora, não falou nada, fez cara de paisagem. Não tem ainda designação de relator, para você ver como esse projeto de resolução está parado. Em condições normais, esse dinheiro voltava para o Tesouro, né? Em condições normais, esse recurso voltaria para o Tesouro. Né? Eu Mas, geralmente eles encontram uma maneira de distribuir entre os funcionários. Ali no final do ano. Faz uma reforma, um negócio. Por isso, que seria de bom tom o Senado aprovar uma resolução destinando isso para o Sistema Único de Saúde, para enfrentar a pandemia. Porque se não tiver, é uma pergunta a ser feita. O que vai ser feito? Qual a destinação que vai ser dada a esse excesso, a esse excedente orçamentário que não foi utilizado? A Itália reduziu o número de parlamentares lá, e foi uma ideia muito debatida aqui no Brasil. Lá o número era muito maior. Inclusive, tinha uma brasileira que era deputada lá, filha do Rubens Bueno, né, que era deputada porque lá tem uma representação de imigrantes, né? O senhor acha que é possível reduzir o número de senadores e de deputados aqui no Brasil? Tem uma PEC de minha autoria nesse sentido, que também há muito tempo não é apreciada. Né? Eu acho que é necessário. Veja, qual é a ideia de que forma seria a redução? Era reduzir para 2 senadores por estado, né? Como é nos Estados Unidos. 2 senadores? Os Estados Unidos não são 3 senadores por estado, são 2 senadores. E reduzir a proporcionalidade para proporções que são anteriores à Constituição de 1988. O que aconteceu na Constituição de 1988? Ela ampliou o número mínimo e reduziu e manteve o número máximo. 70. Com isso que chegamos ao número de 513. Né? Então, nós tínhamos que, pelo menos, o número mínimo reduzir para 4. Né? E com isso, nós conseguiríamos uma equação na redução do número de parlamentares da Câmara. Eu acho que, eu tenho por convicção, melhor dizendo, Zé e Denise, que nós temos que sinalizar para a sociedade, nós temos que fazer sinais concretos. O parlamento, eu me lembro aqui, Cazuza, conversando com vocês, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, o tempo não para. Porque eu lembro que logo quando eu cheguei aqui em Brasília, nos idos de 2011, 2012, enquanto senador, ainda pelo PSOL na época, eu vim para aqui numa bancada igual essa com vocês. E eu estava falando da mesma coisa, que o parlamento não pode ficar distante da sociedade. Então, deixa eu repetir a ladainha, que estou há 8 anos falando. O parlamento continua muito distante da sociedade. Aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, veem aquelas sessões da TV Senado, da TV Câmara, e se perguntam, o que esse pessoal está discutindo? Onde é que esse pessoal está vivendo concretamente? Né? As pessoas que estão nos assistindo estão vivendo o drama do desemprego, nós estamos vivendo o drama de chegar ano que vem a uma recessão de 6,36%. Muitas pessoas estão nos assistindo, vão no supermercado, vê o preço do arroz aumentar, vê o preço do feijão aumentar, vê o preço da carne, do óleo de soja aumentar, vê o país ter afastado investidores, vê o filho estar não sei quantos dias fora da escola, porque as escolas estão paralisadas, vê a confusão da pandemia. E aqui, qual o exemplo que nós vamos dar concretamente? Por que nós não aprovamos uma PEC reduzindo o número de parlamentares? Por que nós não aprovamos um projeto de resolução destinando os excessos orçamentários do Congresso Nacional para o Sistema Único de Saúde? Por falar em PEC, está aí, ou em vez de aprovar essas aí, está se discutindo a PEC para a reeleição dos presidentes das 2 casas. Foi, inclusive, apresentada recentemente pela senadora Rose de Freitas, que foi, inclusive, expulsa do Podemos porque apresentou essa proposta de emenda constitucional. Tem condição de aprovar? Como é que o senhor vê aí essa possibilidade de reeleição? Olha, Denise, de Alcolumbre e Rodrigo Maia? Primeiro, do ponto de vista político, eu acho inadequado. Eu acho casuístico. Veja, as pessoas que estão nos assistindo estão com todos esses problemas que eu acabei de citar. Aí a gente vai parar o Congresso. O Congresso tem dificuldades para reunir. Aí nós vamos conseguir parar para debater PEC, para conceder um direito para 2 pessoas. Não considero de bom tom. Mas PEC, proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição,
do ponto de vista constitucional, a via legal para isso. As pessoas que têm ambições pessoais para este fim, utilizem o caminho da Constituição de alterá-la através de PEC. O que eu não quero, o que eu fiquei de cabelo em pé, Zé Maria, assustado essa semana, foi ouvir colegas levantarem a hipótese de aprovar isso por simples resolução ou de ignorar a Constituição. Aí eu trago a advertência daquele que você estava me mostrando a foto ainda há pouco e entrevistou há 32 anos atrás, que é o nosso querido Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, Denise, na promulgação da Constituição de 1988, num dos mais célebres discursos da oratória brasileira, disse: a Constituição não é perfeita. Ela mesmo confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, desobedecê-la jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. O percurso da democracia é o percurso da Constituição. Trago aqui literal a citação de Ulisses para dizer, gente, não eu estava no plenário aquele dia. Quando viu isso. Foi, né? Então você já percebeu que eu sou muito apaixonado por essa peça da oratória e que nos traz, do passado, uma advertência para todos do presente. Pode, assim, querem satisfazer, inclusive, suas vaidades pessoais, o façam. Suas ambições de poder, tudo bem, mas no limite da Constituição. Então, eu vejo com muita preocupação quando aqueles que juram cumprir a Constituição falam em descumpri-la. Porque descumprir a Constituição, Zé, Denise e todos que estão me assistindo, é abrir a caixa de Pandora. De lá saem todos os demônios. Ulisses já nos advertia. Né? Conhecemos o caminho maldito. Garrotear a liberdade, trancar as portas do parlamento, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. O senhor é conterrâneo, né, do presidente do Senado Federal. Seria ali uma disputa também do Estado? Não, em absoluto, Zé. Eu apoiei Davi para governador em 2018. Eu acho até que dentro das circunstâncias, dos limites, ele tem feito uma boa gestão à frente do Senado. Eu só não topo descumprir a Constituição. Muita gente diz que ele seria reeleito, né? É redundante, a Constituição é redundante e explícita. Se pegar as notas taquigráficas dos constituintes lá que discutiram esse ponto, eles queriam evitar a reeleição de presidentes da Câmara, porque antes um presidente ficou muito tempo... 57/4 da Constituição é explícito. Isso assim, e não é em relação... Se fosse Davi, João, Manuel, fosse Gabriel, que é o meu filho, fosse Thaís, que é minha filha, fosse Antônio, que é o meu neto, entendeu? Tem um limite do que nós temos que fazer aqui, é a Constituição. Se a gente começar a descumprir, se o Supremo Tribunal Federal começar a descumprir, qual a moral que o Supremo Tribunal Federal... Mas está todo mundo esperando o Supremo, né? Que vai pode discutir dizer esse assunto. Que se trata de um assunto interna corpore. Deus me livre e guarde que o Supremo tome uma decisão dessa. Qual a moral o Supremo Tribunal Federal vai ter quando alguém se arvorar? A moral é o Ministério Público indicando que isso pode ser feito assim. Que isso é imoral. O senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, teve que passar o constrangimento nessa semana de ser desmentido na citação pelo ex-ministro Carlos Veloso. Veja, eu não quero na minha vida pública passar um vexame desse tipo. Deus me livre. Né? Fazer uma citação de um ministro utilizando termos distintos do que ele falou e depois o próprio citado dizer, não foi isso que eu disse. Né? Agora... Então, os dois pareceres, tanto do AGU quanto do PGR, são casuísticos. E o do PGR... Que são favoráveis à reeleição, só para deixar aqui claro. Levantam a tese chamada interna corporis. E o do PGR é ofensivo à tradição do Ministério Público. O Ministério Público, voltando à Constituição, é uma das mais belas conquistas da Constituição de 88. O Ministério Público é um guardião da democracia. É quase um quarto poder. O senhor Procurador-Geral da República não pode ofender o papel do Ministério Público como fiscal da lei. A Advocacia Geral eu acho coerente, porque legalmente, eu não sei porquê, representa o Congresso Nacional. Eu também não concordo, sabe por quê, Zé? Porque o AGU, isso aí é também um equívoco aqui do ponto de vista constitucional. A tarefa do AGU é ser o protetor das normas. Né? Então, ele deveria defender a Constituição, o literal da Constituição. É isso que eu quero dizer, Zé, Denise, todos que estão me assistindo. Não pode os acordinhos
da calada da noite de jantares de Brasília, casuísticos, ofender a Constituição. É vergonhoso para uma nação quando o advogado-geral da União, quando o procurador-geral da República passam a descumprir o mandamento constitucional. Agora, quem são os candidatos, uma vez que a gente tem aí dúvidas sobre a candidatura de Davi Alcolumbre, quem são os outros candidatos que o senhor apontaria aí? Olha, eu acho que isso daí deverá ser definido para janeiro e para fevereiro. Eu advogo uma coisa, tem um grupo de senadores que tem uma compreensão igual à minha, né, são senadores da direita à esquerda, de diferentes partidos, que se auto-intitula, se domina, muda Senado. Este grupo não tem a pretensão de apresentar candidato à sucessão. Esse grupo pretende dialogar com as candidaturas que estarão colocadas, mas pretende dar a sua contribuição concreta para que nós possamos ter um texto, a elaboração, possamos ter uma legislatura que cumpra um programa mínimo, né, do papel que o Senado deve cumprir. Então, este grupo não tem a pretensão nesse momento, a vaidade de apresentar algum tipo de candidato, né? E eu acho que essa história de candidaturas é algo que deve surgir a partir de janeiro. E aí está livre para quaisquer candidaturas surgirem. É o seguinte, eu mesma assim, não me oporia à própria reeleição do presidente Davi Alcolumbre. Não me oporia. Bastava a Constituição permitir. Agora a Constituição não permite. E eu repito, descumprir a Constituição é abrir a caixa de Pandora. Aí, qual é a moral que vai se ter para reprimir aqueles malucos que vão atear fogo na frente do Supremo Tribunal Federal? Qual é a moral que vai se ter para aqueles que querem que fazem manifestações na frente do quartel e pedem intervenção das Forças Armadas? Qual a moral que vai se ter com isso? Se os próprios congressistas, os próprios representantes das instituições começam a descumprir, perde-se a moral para qualquer levante que se tenha sobre a ordem democrática. Ok, nós vamos para o nosso último intervalo. Eu convido você a permanecer aqui com a gente. Puxa a cadeira que ainda falta um bloco, onde a gente ainda vai discutir aqui muito assunto importante para a sua vida. Voltamos em 2 minutos.